Mensagem de hoje: somos uma geração de conquistadores, a parte 5. Diga, eu faço parte. Faz mesmo? Esse entusiasmo aí? Vai de novo, eu faço parte de uma geração de conquistadores. Amém. Agora parece que deu uma melhorada aí. Diz a palavra do nosso Senhor em Filipenses, no capítulo 3, versículos 12 a 14. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, é a palavra profética para o ano de 2020, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Filipe, aos filipenses. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar. Vamos falar com Deus para que possamos ouvir a sua voz nesta noite. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus que é santo, Deus que é o Todo-Poderoso, o Rei de Reis, Senhor dos Senhores, o grande eu sou, Jesus, Paizinho querido, o Deus que nos criou para o louvor de sua graça e que nos trouxe aqui nesta noite para ouvirmos a tua voz. Senhor, eu lhe peço, Deus, com toda a submissão, com todo o temor e tremor, Senhor, que está em meu espírito, pois eu sei, ó Deus, a responsabilidade que está sobre mim para falar em teu nome nesta noite aos teus filhos, tuas ovelhas preciosas, ó Deus, que tu comprastes naquela cruz. Por isso eu lhe peço, Pai, use a minha vida, use os meus lábios, Senhor, que as minhas palavras sejam as tuas palavras, Senhor, que edifique a tua igreja, que abençoe o coração dos teus filhos, Senhor, que traga transformação, que traga mudança, que traga alegria, que traga, Senhor, a vida abundante, que haja, Senhor, a manifestação de milagres, que a tua palavra seja confirmada através de sinais, maravilhas e prodígios. Creio, ó Deus, na ministração dos teus anjos que estão aqui nesta noite, nos guardando, nos livrando de todo mal. Creio, Senhor, no poder da tua palavra a nosso favor. Por isso, pela fé, nós vamos ver, Senhor, o sobrenatural acontecendo em nossa vida. Vamos ver, Jesus, coisas grandiosas e extraordinárias acontecendo a nosso favor, porque tu és Deus de milagres. E nada nos será impossível. Jesus, aquilo que tu colocaste, ó Deus, em meu coração, aquilo que tu me revelaste, Senhor, para trazer a tua igreja, que se cumpra cabalmente, que nada, ó Deus, se perca pelo caminho, mas aquilo que o Senhor determinou se manifeste com poder e glória a partir de agora.
em o nome santo de Jesus. Amém, amém. Todos que oraram comigo, digam amém. Aleluia. Obrigado, meu amado filho, ministro Vinícius, minha amada, linda, abençoada esposa, pastora Dani, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres que são salvos e salvos para sempre, aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida, de onde ninguém pode tirar ou apagar, aqueles que são amados de Deus, predestinados em amor para tão grande salvação, conquistadores nesta terra. Igreja, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos roubar esta alegria eterna que já está em nosso espírito. Em Romanos 8, 28 a 30, o apóstolo Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Você foi chamado, você está aqui, você foi chamado por Deus, porque você era predestinado. E aos que chamou, a esses também justificou. Então você estando aqui chamado por Deus, você é justificado. E aos que justificou, a esses também glorificou, porque o Espírito de Deus habita em você. Então, independente, amado, de qualquer situação, de qualquer circunstância, nós sabemos que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Ele nos predestinou, nos chamou, nos justificou, nos glorificou. Isso para sermos conforme a imagem dele, nosso Senhor Jesus. Então, assim como Paulo disse, também nós, não que tenhamos alcançado a perfeição, mas entendemos que fomos chamados para isso. Portanto, nós prosseguimos para conquistar aquilo que devemos conquistar. Amém? Mas se estiver muito frio aí no fundo, desliga aí o ar do fundo, não sei como é que está. Aí aqui para mim está bom. Nos tornar quem Cristo nos chamou para ser, honrando o seu sacrifício. Aquele sacrifício no Calvário foi a meu e a teu favor. Então, para isso, eu devo me esquecer das coisas que passaram. As coisas que ficaram para trás, amado, têm que ficar no passado. Muitas coisas nós carregamos conosco que já era para termos deixado há muito tempo. Eu devo me desprender do meu passado e me abrir para o novo, me abrir para aquilo que está à minha frente, como Paulo disse. Olha lá, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então, é uma necessidade. Eu preciso aprender a olhar para frente e esquecer o passado. Sabe, amarguras, coisas que me machucaram, coisas que me feriram, sabe, rejeições, decepções, frustrações. Isso não traz alegria. Isso não traz sucesso na vida de ninguém. Quantas pessoas, amado, vivem do passado e terminam a sua vida vivendo do passado, lembrando o que fez lá quando era criança, lembrando o que fez lá quando...
Tá certo que tem coisas que a gente tem sim que trazer à memória. Mas não ficar vivendo de passado. O Senhor te chamou para viver em novidade de vida. Para você viver o novo de Deus, experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Porque o que é de Deus é bom, agradável e perfeito. Pastor, está inventando? Não, Romanos 12, versículo 2, Paulo diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Então, a transformação depende de nós. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o que renova a mente de um filho de Deus? A palavra. Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis. Opa! Então tem algo que eu talvez ainda não tenha experimentado. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que vem do Senhor é isso, é bom, agradável e perfeito. E para alcançar isso, para viver isso, é necessário renovar os meus pensamentos. É necessário eu ser transformado pela palavra, me abrir para o poder da palavra. E isso é uma grande conquista na vida. Viver de forma bíblica, alinhar o proceder pela palavra de Deus, gera conquistas, gera mudanças. Mergulhar no conhecimento da Bíblia Sagrada e fazer da palavra o estilo de vida, traz grandes benefícios. Bênçãos começam a surgir na nossa vida, bênçãos começam a aparecer. Então nós precisamos o quê? De conhecer a palavra. Não há mais, sentimento de solidão, rejeição, raiva, ira. Tudo isso começa a desaparecer. A amargura de relações, as brigas, desentendimento, elas vão diminuindo dia após dia. Os vícios começam a serem dominados. A cura de enfermidades, ela se manifesta. A vida espiritual amadurece e enriquece, trazendo alegria e felicidade para a vida de um filho de Deus. Em Hebreus 12, 14 diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem uma vida consagrada, não se pode ver Deus agir. É impossível. Não é possível viver a paz e a vida abundante que o Senhor tem sem santificação. É só a palavra, amado, que tem o poder para santificar a vida de alguém. João 10:10, o Senhor disse assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Vem para roubar os teus sonhos, vem para matar a sua esperança, vem para destruir a tua vida, destruir teu casamento, destruir a tua alegria. Para isso o diabo veio, amado, para destruir. Fazer uma pessoa passar por essa terra aqui triste, vivendo por viver, sem nenhum propósito de vida, sem nenhum desígnio, sem sequer entender por que está aqui nesta terra. Então, para isso o diabo veio. Foi o Senhor quem disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim, aleluia, para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Então, essa vida abundância é teu direito, amado. Essa vida abundância é vida feliz, é vida próspera, é vida saudável, é vida de paz. É uma vida em paz, é uma vida tranquila, é uma vida sossegada. Porque ele já sofreu o que tínhamos que sofrer naquela cruz. Então agora ele não quer sofrimento para a nossa vida. Amém? Aleluia. Aleluia. Então você foi chamado para viver essa vida abundante. E não uma vida de aparências. Não é? Uma vida de fato feliz. Então algo muito importante que você tem que saber é que nós temos uma carne. E essa carne, ela não se converte. Essa carne, ela não quer se submeter à palavra. Então isso você tem que saber, que a nossa luta não é contra o diabo. A nossa luta é contra nós mesmos. É contra a nossa carne, porque é na nossa carne que estão os atributos do diabo. Em Gálatas 5, versículo 13, Paulo diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne,
Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se você anda pela palavra, você jamais vai dar, ceder ao desejo da carne. Versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito. Olha a luta aí, ó. Você, pela palavra de Deus, quer fazer uma coisa. Aí vem a carne e diz, para que você vai fazer isso? Faz que nem todo mundo. Todo mundo faz, por que você não vai? Então assim, você é de Deus. Então você tem que dizer, não, eu vivo pelo Espírito. Eles não vivem pelo Espírito, eles vivem pela carne. Então a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então a liberdade que nós temos em Cristo, a liberdade que a graça de Deus nos dá, não é uma licença para pecar. Não é libertinagem. Na graça, nós somos guiados pelo Espírito e isso deve refletir em nós um comportamento responsável, irrepreensível e santo, longe das obras da carne. Amém? Em Gálatas 5, 19 e 21, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Pastor, essas pessoas não vão serem salvas? Não é isso que Paulo está dizendo aqui, amado. Vamos entender. Não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus é para enquanto está vivo. Mas é a hora que morre, aí herda a salvação. Amém? Aí herda a salvação, não o reino. O reino é para agora. O reino já veio, o reino é aqui. Nesse plano. Então, o Filho de Deus que anda nestas coisas, ele não pode herdar a paz. Ele não pode ser totalmente feliz. Aquela pessoa que um dia está feliz, um dia está triste. Um dia está feliz, um dia está bravo, um dia está com raiva, um dia está explosivo. Ele não está no reino. Porque o reino de Deus é estabilidade. É estabilidade emocional. É estabilidade espiritual. Amém? Então, aqui estão as obras da carne. Isso aqui o diabo usa na vida dos filhos de Deus para retirá-los desse reino. E fora desse reino não há conquistas. Só há conquistas dentro do reino de Deus. Porque são conquistas verdadeiras, conquistas que vai trazer alegria, paz e felicidade ao nosso coração. A igreja está entendendo? Está claro? Gálatas 5, 19 a 21. É isso, pastora? Amém? É isso? 22 e 25? Não, pastora. Amém. Amém. Então ouça. Um eleito, um predestinado para a salvação, ele é amado de Deus, ele é salvo por Cristo Jesus, mas ele não pode viver a vida abundante que Cristo consumou na cruz do Calvário por causa das obras da carne. Então por isso eu tenho que combatê-las. Se eu quero herdar o reino, se eu quero viver dentro deste reino de paz, de alegria, de vida abundante, eu tenho que mortificar a minha carne. Gálatas 5, 22 a 25. Pastor, então como que eu vivo? Eu tenho que viver pelo fruto do Espírito. Qual que é o fruto do Espírito, pastor? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, viver no Espírito requer andar no Espírito. Então, o meu posicionamento, as minhas atitudes, o meu agir, o meu pensar, o meu falar, ele vai ser santificado. Porque eu vou mortificar a minha carne. Efésios 5, 8-11 diz: pois outrora éreis trevas. Então, outrora, amados, eu e você era assim. Nós tínhamos uma vida totalmente carnal. Ok? Nós éramos assim. Então, outrora, tudo bem, outrora. Mas agora nós estamos na luz. Então agora nós não somos mais trevas. Porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Versículo 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. 1 Tessalonicenses 5, 22, 23 e 22. Pastora, não, 5, 22 e 23, né? 22. Abstende-vos de toda forma de mal. Abstende-vos de toda forma de mal. Rejeita toda forma de mal. Rejeita tudo aquilo que é carne. Rejeita tudo aquilo que Deus reprova. Versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo. É o que nós somos feitos. É o que a nossa vida ela é. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Onde está a carne aqui? Na alma. A carne se encontra na alma. E ela não se converte. Então, por isso, o espírito tem que dominar a alma. Estão entendendo isso? E o corpo é isso aqui. Onde nós nos movemos. Aleluia. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma vida de conquistas, amado, ela é o resultado de uma vida íntegra com Deus. Uma vida íntegra com o Senhor, ela resulta em conquistas, porque isso agrada a Deus. 1 Tessalonicenses, Colossenses 3, versículos 5-11. É que eu estou correndo um pouquinho aqui, amado, porque tem muita coisa que Deus quer falar e o relógio é meu inimigo. Então, me perdoem se eu atropelar alguma coisa aqui, mas a pastora está me ajudando. Colossenses 3, 5-11 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo. Olha como Paulo diz. Quer dizer, antes de se entregar a Cristo, antes de ser chamado por Cristo, todos nós éramos assim, quando vivíamos nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em nós, amado. Cristo é tudo em nós. E é Ele quem tem que aparecer na nossa vida. Então nós temos sempre que nos policiar. Jesus faria isso? Não, então eu não faço. Jesus falaria isso? Não, então eu não falo. Jesus iria se portar desta forma? Não, então eu não me porto. Jesus, Ele tem que ser o exemplo para a minha vida. Amém? A Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina. Efésios 5, 15-19. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como
sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A Bíblia nos ensina como devemos proceder. A Bíblia nos ensina a sermos como crianças. Porque se nós não formos como crianças, nós não podemos herdar o reino dos céus, não podemos herdar esta paz, não podemos viver esta paz que Jesus tem para a nossa vida. Então nós temos que, em todo tempo, mortificar a nossa carne. Diariamente, 24 horas por dia, eu tenho que matar a minha carne. Para que eu possa fazer a vontade de Deus e reinar em vida por meio de Cristo Jesus. O Senhor nos preparou um caminho que nos leva a conquistas. E você diga amém. O Senhor tem um plano perfeito de vitória para a sua vida. E você diga amém. Mas pastor, na minha vida é algo muito difícil. É praticamente impossível algo diferente acontecer. Amado, já viu aquele ditado que água mole em pedra dura? Tanto bate até que fura? A repetição é a mãe do ensino. Se você começar a se alimentar da palavra de Deus e do poder de Deus repetidamente, amado, aquilo que parecia ser impossível para a tua vida se torna possível. Pastora, Mateus 17, versículo 20. E ele lhes respondeu, Jesus dizendo: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, eu já disse aqui que a tua fé ela é perfeita, porque ela é fé dom de Deus, ela não é uma fé sua, particular sua, é uma fé que Deus te deu. Então esta fé ela é perfeita, completa, para você realizar todas as coisas. Então, antes da cruz, a fé era por medida. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. A situação negativa, amado, se você disser, passa daqui para acolá, ela tem que passar. Aquela situação que é adversa na sua vida, se você com a fé na palavra de Deus, com a fé que você tem o poder de Deus para dizer a este problema, suma, ele vai sumir. E não sou eu que estou dizendo, é o Senhor, olha, passa daqui para acolá e ele passará. Nada vos será impossível. Marcos 9, 23, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível na tua vida, meu amado. Então, quando eu creio e persevero com confiança, sabendo que Deus é fiel para cumprir tudo que Ele tem preparado para as nossas vidas, Ele vela para fazer cumprir a sua palavra. O Senhor endireita os caminhos tortuosos, Isaías 45, versículo 2, 3, 5 e 6. Eu irei adiante de ti. Você crê que Deus vai adiante da tua vida? Endireitarei os caminhos tortuosos. Você acredita que Deus tem poder para endireitar o que está torto na tua vida? Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Você crê que Deus tem poder para despedaçar o que tranca a tua felicidade, o que tranca a tua vida, o que tranca aquilo que você deseja? Você crê que Deus tem poder para isso? É Ele que está dizendo, amado. Que Ele vai adiante de nós, Ele endireita os caminhos tortuosos, Ele quebra as portas de bronze, despedaça as trancas de ferro. Se o inimigo tenta armar alguma coisa contra a tua vida, o Senhor vai adiante e Ele faz tudo isso aqui. Ó. Ele arrebenta para você passar. Versículo 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos. Então você pensa que Deus vai só endireitar? Não, Ele vai te dar também tesouros escondidos. E as riquezas encobertas. Para quê? Tem um propósito. Para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Versículo 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei
ainda que não me conheces, para que saiba até o nascente do sol e até o poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Jesus é o Senhor, igreja, e não há outro. Assim é a nossa vida. O Senhor vai adiante de nós, até mesmo ainda quando nós não o conhecíamos. Quando nós nos achegamos a Ele, sinais e maravilhas aconteceram na nossa vida. Sim ou sim? E isso testificou no nosso espírito que este era o caminho. E hoje nós temos a plena certeza e convicção, pois não mais o conhecemos de ouvir falar, mas de andar com Ele. Então receba na tua vida um tempo de grandes conquistas. Receba para a tua vida o novo de Deus. Mesmo que talvez você ainda não o conheça como de fato Ele é, ou o que Ele é. Mas Ele diz, amado, Ele diz: eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. O Senhor vai fazer coisas grandes na tua vida. O Senhor te chamou para se revelar a ti e mudar a tua história. Então não se preocupe com nada. Se preocupe em perseverar na palavra de Deus. Se preocupe em crescer na graça e no conhecimento de Deus. Não olhe para as pessoas à tua volta. Não olhe para os que ficam para trás. Os que ficam pelo caminho. Os que não querem trilhar o caminho. Os que desistem e vão embora. Faça como Josué. Josué 24. Cadê, pastora? Não, é Josué. É Josué agora, pastora. Josué 24, 14 e 15. Josué, aleluia. 24, versículo 14 e 15, diz assim a palavra: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e serve ao Senhor. Versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa... Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor honra os fiéis. O Senhor tem prazer na vida de um fiel. O Senhor, amado, quando Ele resgatou o seu povo do Egito, Ele não ficou pensando para onde Ele levaria aquele povo. Presta atenção nisso, porque aqui tem revelação. Quando o Senhor chamou Moisés para tirar o seu povo da escravidão do Egito, Ele não ficou depois lá pensando, para onde eu vou levar todo esse povo? Quase 3 milhões de pessoas que trabalhavam de escravo para Faraó. E era povo hebreu, povo de Deus. E o Senhor então chamou Moisés e falou: vai lá, Moisés, que eu vou resgatar o meu povo do Egito. Eu vou levar eles para uma terra boa. Eu vou levar eles para uma terra que mana leite e mel. Uma terra que está preparada já para eles. Ou seja, Deus já tinha tudo pronto.
Então entenda uma coisa. Quando o Senhor te chamou, assim quando o Senhor me chamou, tudo pronto. Tudo pronto. Tem um lugar para nós. Entenda isso. Tem um lugar para mim e para você. É um lugar bom. É um lugar agradável. É um lugar perfeito. Para todos nós, amados. Então, você tem que entender isso. Quando Deus chamou Abraão para sair da casa da sua parentela, da casa dos seus pais, ele disse: Abraão, sai da casa dos teus pais, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa terra já estava pronta, era Canaã. Era a terra prometida. Então, ou seja, era a terra prometida para a descendência de Abraão. Então nós temos que entender que Deus já tem tudo preparado para mim e para você. E vai aparecer. Vai se cumprir. Amém? Números 13, versículos 1 a 3. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã. Então, Moisés foi lá, foi todo aquele barulho, né? Faraó, Deus endureceu o coração de Faraó, não queria libertar o povo, e aí Deus envia as pragas, e a água vira sangue, os animais morrem, gafanhotos, piolho, o cajado de Moisés se transforma numa cobra. Aí os cajados dos feiticeiros de Faraó também se transformaram em 2 cobras. Aí a cobra de Moisés matou as 2 cobras dos feiticeiros. Tudo aquilo que você já conhece da história. Amém? E aí Deus diz que com mão forte, grandes sinais e prodígios, ele tirou o seu povo do Egito. Matou os primogênitos, não é? Que foi onde Faraó ali libertou o povo de Deus. E aí, na caminhada, prestes a entrar na terra prometida, o Senhor disse a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então, homens que tinham o quê? Voz ativa, tinha voz influente entre o povo. Pessoas que tinham crédito entre o povo. Amém? Preste atenção para vocês entenderem. Versículo 3. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículos 21 a 24. Assim, subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate. Subiram pelo Neguebe e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, não é a que desce redondo, tá? É um vale e foi colocado esse nome por causa dos frutos que ali dava aquela terra. Daqui a pouco você vai entender. Vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara. Imagina, 2 homens para carregar um cacho de uva. Como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Então, Escol, o que é? É o que é considerado melhor. Esse é o significado de Escol. O que é considerado melhor, de maior qualidade. Então, o que Deus tem, meu amado, para a tua vida é melhor e de maior qualidade. Você precisa, sabe, conceber isso no teu pensamento. O que Deus tem para o teu viver é algo melhor e de maior qualidade. Números 13, 25 a 27. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão
e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, quase 3 milhões de pessoas, tá? E mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste. É verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Até aqui tudo bem, não? Tudo certo. Até aqui tudo na risca. Agora, amado, vejam a necessidade de se perseverar em Deus e na sua promessa. Presta atenção. Versículo 28 a 33. O povo, porém, que habita nessa terra, então aqui já entrou o mais, né? Mas, olha, a terra é boa, esse é o fruto da terra, mas... Então nunca coloque mais na tua vida. Sabe? Tudo te é possível. Tudo te é possível. Ah, mas se não der certo... Você já tentou? Você já tentou para saber se vai dar certo ou não? Ai, pastor, mas e se não der certo? Presta atenção na palavra, amado. Deus não se agrada de quem não crê. Deus se agrada de quem crê. Eu só estou aqui, amado, pregando nessa noite para você porque eu creio na palavra de Deus. Porque se eu não acreditasse, amado, essa porta já tinha fechado faz tempo. Eu não estaria aqui, você não estaria aqui, a gente estaria fazendo outra coisa agora. Com toda a dificuldade que eu já passei, quando a graça me foi revelada, tinha 70 pessoas aqui nessa igreja, foi todo mundo embora. Ficaram 12 pessoas andando comigo aqui. Agora estamos crescendo devagar, aos poucos. E Deus tem feito milagres na nossa vida. A mão do Senhor não deixou essa porta se fechar. Então, olha, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, ou seja, a terra estava preparada para o povo de Deus. Sim ou sim? Porém, tinha habitantes nessa terra. A terra não estava lá de mão beijada. Aí, ó, meus filhos, a terra está aí, entra e toma posse. Não, entra, luta e toma posse. O povo de Deus, amado, é muito sossegado, muito folgado, desculpa a expressão. Quer tudo, sabe, na manha, tudo facinho. Deus não faz assim. Deus nos dá vitória. Como é que eu vou ter vitória se não tem luta? O povo de Deus não quer lutar. E eu estou falando a palavra, tá? Esse povo aqui, a hora que eles viram os habitantes da terra, e diz a palavra que lá na terra tinha até gigantes, que são os filhos de Anak. Homens de mais de 3 metros de altura. Diz que quando eles viram estes homens, eles se sentiram como gafanhotos. E aí um falou para o outro: como é que nós vamos vencer esse povo aí? Mas Deus havia dito que a terra seria deles. Porém, o que eles viram fez com que infamassem a terra. As cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Calebe foi um dos 12 que subiu espiar a terra. Fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. 33.
Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Presta atenção, jamais veja a dificuldade na tua vida. Muita coisa não acontece na tua vida porque você nem sequer ameaça em dar início a algo. Porque você já vê como se fosse um gigante. Você já vê a situação como se não fosse dar certo. E aí nada acontece, nada muda. Continua tudo do mesmo jeito. E Deus está dizendo, olha, o que eu tenho para você é bom. O que eu tenho preparado para você é perfeito. O que eu tenho preparado para você é agradável. Vai e faça. Pastor, saiu aí um concurso aí, pastor. É? Vai fazer? Ah, não. É muito candidato para uma vaga só. E você quer mudar de vida? Você quer ter um salário de 10 mil reais por mês? Mas não faz nada para isso acontecer? Aí Deus olha e fala, viu, eu tenho esse salário de 10 mil para você. Mas se você não fizer nada, se você não lutar contra o gigante do medo, contra o gigante do pânico, você não vai vencer. Tem que ser como Caleb. Eia! Subamos e possuamos a terra. Números 14, 1 a 3 diz assim, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Olha o que 10 homens, foram 10, que infamaram a terra. Josué e Caleb foram os outros 2 que permaneceram firmes e perseverantes na promessa. Então esses 10 conseguiram contaminar quase 3 milhões de pessoas. Por isso que eu digo, amado, a maioria das pessoas vão com a maioria. Não é isso? A maior parte das pessoas, elas vão com a maioria. E Deus não é maioria. Deus não é maioria. A voz de Deus é a voz do povo. Mentira. A voz de Deus é a Bíblia Sagrada. Então eu preciso entender o que é a voz de Deus. Eu preciso entender a vontade de Deus para a minha vida. A capacidade, o potencial, a inteligência está já sobre a minha vida. Está sobre a minha vida. Versículo 2, pastora. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Olha. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha a mentalidade. Queria voltar para o Egito, mano. Comer pepino e cebola lá. Então, em um instante, quase 3 milhões de pessoas deixaram de perseverar. Em um piscar de olhos, amado. Foi tudo por água abaixo. Deixaram de crer em Deus. E isso veio sobre eles uma condenação. Ficaram por 40 anos andando em círculos. Até todos que murmuraram contra Deus caíssem no deserto. Ou seja, entrou na terra prometida somente a descendência. Somente a descendência. Os pais, esse povo que murmurou, o Senhor fez cair no deserto. Não permitiu que eles entrassem na terra prometida. Em Números 14, 5 a 9. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes
e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Então, olha, amados, o posicionamento de alguém que acreditava em Deus, que acreditava na promessa, que acreditava no líder que estava lá falando em nome do Senhor, que era Moisés. Arão estava ali ajudando a Moisés. Josué era também o braço direito de Moisés. E Calebe, nele teve um outro espírito, diz a palavra. Porque ele perseverou, crendo na promessa do Senhor. Eles perseveraram e conquistaram o que lhes foi prometido. Porque eles, amados, por todo o tempo que eles tiveram que ficar com aquela congregação, eles viram todos morrendo e caindo sem conquistar nada. Mas no coração eles guardavam a promessa. No coração eles diziam: o Senhor nos dará. No tempo de Deus vai acontecer. O Senhor é fiel para cumprir, até que chegou o dia. Josué 14, 7 a 12. Calebe dizendo para Josué: já haviam passado o rio Jordão, já estavam com os pés na terra prometida. Moisés, o servo do Senhor, o Senhor já havia recolhido. E Calebe então relata para Josué: tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, aleluia, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Amados, a caminhada ela não é fácil. Perseverar em seguir o Senhor é para poucos. Nós podemos perceber na nossa caminhada quantos enfraquecem, quantos deixam o chamado, quantos deixam de crer, quantos esfriam na fé. Mas nós estamos aqui para nos auxiliar uns aos outros. Porque o que fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa para a nossa vida é fiel. Então, não esmoreça, sabe? Não retroceda. Se você perceber alguém fraco, ajude-o. Se você perceber alguém, sabe, querendo desfalecer, dê a mão a ele, levante. E diga: vamos mais um pouquinho, está logo ali. Está logo ali. Os meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, haviam se passado 45 anos. Tudo com Deus tem um tempo de espera. Mas o segredo é saber esperar. Como eu estou esperando de Deus? Amém? Tem coisas que vão acontecer rápido. Tem coisas que vão precisar um pouco mais de tempo. E nós precisamos entender isso. Naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, porque os outros todos haviam morrido. Ok? Estava, de todo aquele povo, amado, estavam ali Josué e Calebe.
Eles estavam ali porque permaneceram no Senhor. Eles foram a favor, não contra. Então, eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Ele estava com 85 anos. Andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda. Amado, eu recebo. Recebe isso para a tua vida. Porque o vigor vem de Deus. Ele faz forte o cansado. Ele renova as forças de quem está abatido. E olha o que diz no versículo 11. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Então ele se sentia como se tivesse 40 anos. Estava com 85, mas com vigor de 40. Se sentia assim. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate. Está pensando que ele só mandou o povo que estava com ele combater? Ele foi para o combate, mano, com 85 anos. Tanto para sair a ele como para voltar. Olha a certeza. Olha o que é crer em Deus. Olha o que é crer numa promessa. O Senhor me trouxe até aqui. O Senhor me mantém forte, com vigor. Eu vou lá, vou combater, vou vencer e vou voltar com a vitória. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Sabe qual a terra que ele escolheu? A dos gigantes. Ele falou, eu quero aquela terra. E talvez Josué tenha dito, Caleb, lá estão os gigantes, é lá que eu quero. E ele foi, venceu, prevaleceu e herdou a terra. Amado, tem muita coisa para você conquistar na tua vida. Pastor, eu já estou com a idade meio avançada. Amado, está aqui. Está aqui. Acabei de ler para você. Com 85 anos, Caleb foi conquistar. Caleb foi conquistar com 85. Quantos anos você está? 60? 70? Tem alguém aqui com 85? Mais de 85? Não tem. Então você está bem novinho. Tem muita coisa para você conquistar na tua vida. Almeje grande. Não fique estagnado. Este é um ano de portas abertas, de grandes oportunidades para a tua vida. Abrace essas oportunidades. Creia no poder de Deus a teu favor. Sabe, tem essa visão de Caleb, essa visão de Josué. Fique firme com Deus, amado. Fique firme com Deus. Não abra mão por nada. Mortifique a tua carne, santifique o teu espírito. E você vai ver a mão de Deus agindo a teu favor. Nada te será impossível. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Senhor Jesus Cristo, Deus amado, Deus bendito, Deus maravilhoso, Deus de todo poder, Deus de toda glória, Deus santo. Pai, Tu nos escolheste, Jesus, nesta cidade para fazer a diferença. Foi o Senhor quem nos escolheu, foi o Senhor quem nos ajuntou aqui neste aprisco para sermos um povo conquistador, para sermos um povo que vai além das circunstâncias materiais, das circunstâncias visíveis. Mas somos um povo que não anda por vista. Somos um povo que anda por fé. Somos um povo que tem aqui aprendido com o Teu Espírito, Jesus, a reinar em vida por meio de Ti.
a ser um povo de fato que anda por cabeça e não cauda. Um povo que está sempre por cima e não por baixo. Um povo que tem para emprestar e não tomar emprestado. Senhor, muito obrigado, Jesus, pelas tuas promessas se cumprindo em nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo bom, agradável e perfeito que se manifesta a cada dia no nosso viver. Hoje somos melhores que ontem. Amanhã seremos melhores do que hoje. Estamos aqui prosseguindo, Senhor, para esta perfeição. Prosseguindo para conquistar aquilo para o que também fomos conquistados por Ti. Conquistar uma vida santa. Conquistar uma vida perfeita. Uma vida feliz, uma vida abundante. Uma vida em família. Uma vida de comunhão, uma vida de harmonia, uma vida de paz. Senhor, a Tua palavra foi pregada, Jesus. Como bom semeador, eu semeei a Tua semente nesta noite. E creio, ó Deus, que ela caiu em terra fértil. Creio que ela caiu em terra boa. E dará o seu fruto, Senhor, na vida dos Teus filhos. Trará resultados na vida das Tuas ovelhas, Pai. Pois o Teu poder está na Tua palavra. E eu, pela fé, Senhor, eu creio que haverá sinais, maravilhas e prodígios, confirmando na vida dos Teus filhos que foi o Senhor quem falou aqui nesta noite. Todos verão e saberão que a boa mão do Senhor fez isso, em nome de Jesus. Amém, amém. E todo o povo de Deus diga amém, amém. Glórias a Jesus. Glória.